Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Wagner para vocês. Falar de pele, certo? Esse aqui é um tema sem vergonha. Assim, não é um tema ruim, é um tema bom. Mas tem alguns professores que agora adoram ficar procurando, assim, pelo em ovo, assim, impressionante. Assim, espreme, 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 e nunca é suficiente. Então, a gente vai tratar de falar sobre fazer um repasso principal das estruturas da pele, citar as alterações da pele, a gente vai falar de algumas patologias, tá, relacionadas à pele. Estou curioso para saber quanto tempo vai ser de aula, certo? Agora, eu coloquei um monte de coisa diferente também. Bom, aqui a gente tem que levar em conta quais são os componentes da pele, né? Quais são as capas. Então, a gente tem a epidermis, a dermis, a hipodermis, e logo depois da hipodermis, a gente tem o tecido muscular, certo? Então, lembrando que a pele é o tecido, o órgão ele mais grande e maravilhoso, né? O maior órgão do corpo humano, tem uma superfície promédio de 1,8 metros quadrados nos adultos e mais ou menos vai ter 16% do peso corporal do adulto é de pele, certo? Então, sobre a epidermis, né? Então, quais são as capas da epidermis? A gente vai ter uma capa basal, uma capa espinosa. Lembrando que a capa pode ser chamada de estrato, ou seja, tem estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, capa lúcido, estrato lúcido, capa córnea, né? Se vocês pegarem aí do basal, ou seja, a gente está vendo do profundo ao superficial, que a capa mais superficial é o estrato córneo, certo? Nem todas as áreas da pele têm estrato córneo, tá? Então a gente vai ver o seguinte, que o extrato basal são células cúbicas, que tem uma reprodução incessante, ou seja, muito intensa, vai acabar originando o restante das capas, e aqui a gente vai encontrar os melanocitos, certo? Lembrando, já vou fazer alguns paralelos aqui. O melanocito, a função dele principal é produzir melanina, e a melanina vai ser um pigmento para proteger sobre qualquer pretexto à radiação ultravioleta que vai. Nossa, agora pegou o português e espanhol para evitar um dano a nível nuclear, certo? Então, para proteger o núcleo da ação da radiação ultravioleta. É um todo. Vamos colocar aí entre aspas. É para justamente proteger. Porque o que acontece? Quando a gente fala de radiação UV, radiação ultravioleta, se ela incidir diretamente no núcleo, eu tenho alta possibilidade de produzir alterações mutagênicas. Então, justamente por isso que ela está na capa basal. Depois da próxima capa, a gente tem o quê? Na capa espinosa, a gente vai ter uma série de células poliédricas. Vejam que a célula poliédrica é uma célula que tem vários lados, né? Se a gente imaginar um dado de 10 lados, um dado de 7 lados, você tem vários lados. Dá para perceber. E na célula espinosa, aqui é muito importante que elas vão estar unidas entre si a partir de desmossomas, né? E vão estar incluindo algumas células de Langerhans, lembrando que as células de Langerhans são os macrófagos do tecido epitelial. Na célula granulosa, a gente começa a já ver o quê? Um aplanamento. Então, se a gente for analisar aqui, ó, aqui era o extrato espinoso e aqui, ó, o aplanamento das células, né? Ou seja, e aqui a gente tem algumas granulações com querato e hialina. E no extrato lúcido, se a gente for pegar aqui, ó, esse aqui, ó, é o segundo, ou seja, depois do córneo, vem ele de superficial a profundo, então a gente vai observar uma capa grossa, né? Ou seja, que a gente vai ver muito mais na palma e na planta dos pés, na palma das mãos e na planta dos pés, que é uma capa córnea importante e que é mais acidófila em comparação com o resto. E a capa córnea é uma fila de células mortas anucleadas que estão constituídas por queratina, tá? Outra coisa que é importante a gente ressaltar aqui é que o epitélio, o tecido epitelial, ele é avascular, lembrando que ele vai receber nutrição do tecido conectivo, né? Tecido conectivo subjacente. Isso é bem histologia. Bom, aí a gente vai falar da capa da dermis.
A dermis tem duas capas, tem a capa da dermis papilar e a dermis reticular. Lembrando que a capa da dermis papilar ela está em contato com a epidermis, né? E contém um pouco de tecido conectivo. E vai ter aí um R vasculo nervoso importante, né? E vai estar em contraposição, ou seja, basicamente essa parte da dermis ela está em contato com a epidermis. E a dermis reticular, que é o setor mais profundo da dermis, vai estar em contato com o que a gente conhece como, ou seja, a hipodermis, né? Então aqui eu tenho uma parte mais densa, com fibras mais grossas e menos elementos celulares. Bom, a hipodermis, qual é a função da hipodermis? A hipodermis, basicamente, que é onde tem tecido adiposo, então vai servir como proteger de traumatismos, amortiguar impactos, reduzir perda de calor, é uma proteção imunológica, porque também contém células imunitárias, né? E vai ser reserva energética, porque é o lugar onde a gente vai armazenar gordura, né? Tecido adiposo. Isso é importante, além de acabar fazendo a união, né, de músculo e pele. Quando a gente está falando dos anexos cutâneos, quais são os anexos cutâneos que são de relevância, né, os pontos claves, pontos chaves? As glândulas sebáceas, né, que estão em toda a superfície, com exceção da palma das mãos e da planta dos pés, né, elas estão anexas a um pelo, né, então isso é importante. A glândula sudorípara, que ela é formada por um glomérulo localizado no limite dermo-epidérmico, que vai ter um túbulo excretor, que vão ter, ou seja, vão secretar substâncias através que vão acabar desembocando num folículo pilosebáceo. A gente tem os pelos, que vão estar sendo os folículos pilosos e pelo propriamente, ou seja, dizendo, e ele vai acabar crescendo na profundidade da dermis, né? Então aqui a gente vai ver uma papila rodeada de um bulbo piloso. Geralmente é um filamento de pelo. E as unhas, que também fazem parte dos anexos cutâneos, que elas estão conformadas por matriz, lâmina, plug ungueal, lâmina córnea, né? Então é bem, bem importante a gente ter em consideração esses anexos cutâneos. Inclusive tem alguns livros, por exemplo, livro de semiologia vai vir piel e faneira, né? Ou seja, pele e faneira mesmo. Na verdade, pele é uma coisa e a faneira são tudo que é anexo. Tudo que é anexo. Isso, todos os anexos. Isso. Unha, glândula sebácea. Enfim. Quando a gente está falando no interrogatório, os pontos chaves para estabelecer da semiologia, do aspecto dermatológico, a gente tem que pensar em quê? Na história familiar, se há uma dermatose atual, quais são os sintomas associados que a gente vai ter e o tratamento que a gente vai propor realizar nesse paciente. Sempre aqui, vou usar um pouco do que o Bussi fala, a pré-analítica é muito importante. O que seria a pré-analítica? É o conhecimento prévio que você tem das patologias dermatológicas, que vai acabar te ajudando, servindo para você construir um diagnóstico. Revisando saber si alguna vez se extirpó algo y no lo llevaron a analizar. Viste que han contado que hay casos de melanoma que extrajeron un lunar, un nervo, lo que sea. E o paciente nunca voltou. No, y el médico no lo mandó a analizar porque era innecesario y después debuta directamente con la metástasis del paciente. Tá? Os exames dermatológicos que a gente tem que levar em consideração, então a gente tem iluminação, eu não sei por que não subiu as imagens, mas enfim, depois eu vejo as imagens. A iluminação, lembrando que de preferência tem que ser uma luz natural, né? Nem luz amarela, nem luz branca. A luz amarela ela acaba ocultando as icterícias da vida, nem luz branca, né? Ou seja, a gente tem que ter uma preferência, inclusive quando vocês forem fazer os vossos consultórios particulares, falem com o arquiteto para que a área que vocês vão fazer a examinação do paciente seja uma área bem ventilada e que tenha uma janela enorme, para que você possa trazer o paciente para perto e usar a luz natural para fazer a examinação do paciente. Con luz blanca y luz cálida. Por las dos de luz neutra. Eso se usa en maquillaje. Não, é que assim, o livro não, o livro recomenda, eu estou falando que ele recomenda o livro.
Maquiagem pode ser, mas o livro recomenda luz natural, de preferência, assim, se não tem luz natural, o que você vai Por fazer, né? eso, O tipo de lesão, lembrando que a gente sempre tem que observar, e aí a gente vai cair nas lesões elementares, né? Que a gente vai ter que dizer, ah, isso aqui é uma pápula, uma vesícula, né? As características, então sempre a gente tem que lembrar que a gente tem que falar o tamanho, a distribuição, se ela esquenta, o limite, o borde, a temperatura, a consistência, a aderência, a textura, né? Sempre tudo vai ter alguma razão. Por exemplo, sempre lembrando que quando a gente vê bordes irregulares, aderindo a planos profundos, quando a gente vê consistência dura, isso é sugestivo de neoplásia. E neoplásia é maligna, né? Sugestivo. Isso significa, toda vez que a gente encontrar alguma coisa dura, aderida a plano profundo, e tomar, é neoplásia maligna? Não. A tendência é que seja. E aí a gente tem que fazer descarte para poder entender, certo? Sensibilidade, a gente sabe que tem muitas patologias que vão acabar gerando a perda de sensibilidade dos estímulos táteis do indivíduo, né? A gente tem várias doenças aí que a gente, por exemplo, como é o caso do que da hanseníase, né? A hanseníase, o paciente acaba perdendo a sensibilidade do tacto, e tem outras patologias que a gente vê mais adiante que o paciente vai acabar, por exemplo, neuropatia periférica por causa de alcoolismo pode acabar cursando com diminuição da sensibilidade. Padrões. Então, aqui a gente tem as lesões são localizadas, que elas podem ser simétricas ou seguir uma linha específica, e aí a gente vai para as doenças que estão relacionadas com dermatomas, né? Dermatomas ou dermatomiotomas. O que é isso? Isso lá de anatomia, a gente sabe que tem, ou seja, principalmente as que estão alojadas aqui no arco costal, né? Que elas seguem o caminho do nervo intercostal. Herpes zoster, né? Que é o exemplo que a gente tem, herpes zoster, que o pessoal fala colebricha, que o pessoal fala cobreiro no Brasil, e que diz a lenda que quando se unir o paciente morre, a pessoa morre, né? se va a unir. Nunca vai unir, porque o trajeto do nervo intercostal chega até a metade. Y se cura con tinta china. Então, esse é o tipo de coisa que o pessoal vai, assim, as crendices populares que a gente tem que desmistificar. Ó, e quando se unir, você vai morrer. Não, não é assim. Não, Totalmente. sim, é doloroso. Então, no laboratório, o que é mais relevante para a gente falar do aspecto da pele? Laboratórios de rotina, a gente tem provas biológicas, Mantoux, tuberculina, a gente tem exames diretos de cultivo para fazer estudo microbiológico, a gente pode fazer biópsia, que normalmente a biópsia vai acabar dando o diagnóstico definitivo, e a gente tem a imunofluorescência, que é um estudo com biomarcadores. Assim, tem muita coisa legal. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ver um paciente que estava com pitiríase versicolor, pano branco e pano branco. Então, o que que acontecia? O paciente estava com uma mancha branca que quando você passava o dedo, ela se contraía. Era uma mancha hipopigmentária que quando você passava o dedo, ela se retraía. O que que era isso? Era o fungo. Entendeu? E o nome do fungo é E a pitiríase versicolor. tem um sinal dermatológico, que é aquele que você raspa com a unha. E se ele soltar como se fosse uma farinha, aí você é pitiríase versicolor. E a versicolor é porque ele muda de cor. Sim, sim, muda de cor. Tá? Igualmente los dermatólogos también lo que dan mucho, sobre todo ante sospecha de melanomas, es el estudio de los lunares, que se llama dermatoscopía. Se ve É como aquela con una... negocinho que olha assim. Sí, pero no. No es el que ellos te ven la consulta, es otro mayor y más específico, ven mayor profundidad. O que acontece, por exemplo, assim, ó, fungo, como é que é uma coisa que a gente, assim, isso esse é um dos apetrechos que eu vou, calma aí, que eu vou querer pegar quando eu tiver 0 quilômetro, assim, tipo, vamos brincar, né? A lâmpada de Wood, que é baratinha, não é cara a lâmpada de Wood, e uma luz ultravioleta. Que tipo assim, ó, você apaga as luzes ambiente e só deixa aquela luz ultravioleta, que normalmente o pessoal usa para show, para reconhecer se tu é VIPs, em qual cadeira você tá, porque quando você coloca, ele fica com uma cor diferente. Mas aí não tem que usar o luminol, por Não, exemplo, não, não. pra revelar? Não, não, não. Por Só causa de pitiríase versicolor, não, não, várias infecções fúngicas você consegue fazer só com isso. ela fica branca. Não, não, ela vai ficar com uma cor luminescente. Se tu pegar
com a luz violeta, com a luz, ou seja, com a luz, com aquela luz diferente, aquela luz de festa. Então, vai ficar com uma cor diferente. É muito interessante, é muito interessante. Quando você vê esses bate-olhos, você já sabe. Essa é a lâmpada de Wood. Lâmpada de Wood, tá? Que é para identificar infecções fúngicas. Bom, quais são as lesões elementares, né? Elementares, primárias. Ou seja, essas são as que vão ser desenvolvidas sobre a pele saudável, né? E ela sana. Então, o que que a gente tem? Eu coloquei exatamente aqui na ordem que os professores falam. Eu já digo para vocês: mácula, pápula, tubérculo, nódulo, tumor, vesícula, ampoxa, pústula, escama, certo? Essas são as lesões primárias, elementares. São 9. Então, o que que a gente tem que levar em consideração aqui? Primeiro, o que que é uma mácula? Então, a mácula eu tenho câmbios, eu tenho modificações na cor da pele, né, sem alteração do relevo, nem da consistência ou espessor, né? Então, não altera relevo, consistência e espessor, muda a coloração da pele, e aí a gente tem as máculas, que podem ser vasculares ou pigmentares. As pigmentares normalmente tendem a ser discrômicas, e as vasculares, elas podem ser ou eritemas ou púrpuras, né? Se for eritema, vai ter uma coloração uma cor mais avermelhada, e se for púrpura, ela tende a ir ao roxo, a ser uma marca mais. Púrpura é igual, assim, para quem já viu algum paciente com Sjögren Renoche ou Renoche Online, sabe como é que é. É bem aquela lesão que, tipo assim, que tem pessoas que têm, por exemplo, assim, você se bate em alguma coisa, já fica todo manchado. Pronto, é essa aí. Peraí. Bom, e aí então a gente já falou, então a mácula pode ser pigmentária ou vascular, pigmentária discrômica, e a vascular ela pode ser, ou seja, eritemas ou púrpuras. Que a gente vai ver agora com respeito à pápula, né? Então, a pápula, enquanto que a mácula ela não tinha elevação, essa aqui tem uma elevação circunscrita na pele, sólida, e quando curam, curam sem deixar cicatriz. Então, elas podem representar vegetações que correspondem a pápulas proliferantes. Aí, as pápulas a gente vai dividir em epidérmicas, dérmicas e mistas, tá? Então, ela é uma elevação circunscrita de pele, sólida, e quando cura, não deixa cicatriz, certo? Porque quando ela for dura e deixa cicatriz, tem outro nome. Pronto. Então, falamos de pápula. Quando a gente estiver falando de tubérculo, então o tubérculo são formações sólidas, né, na dermis. Na Papo aí, ela até falou no dia lá do arroz, ela fez questão de falar no dia da aula, que ela falou que são menores ou iguais a meio centímetro. De até meio centímetro, eu botei aqui também. Isso aí é chato, ela pode ficar mais porra na prova. Qual que é a diferença? Qual que é a Eu pedi diferença? diferente da outra. Então, era maior. A mácula é até 1 centímetro. A mácula é até 1 centímetro. E a pápula é até meio centímetro. Mácula até 1 centímetro e pápula até meio centímetro. Anotei isso aí. Então, não fica. Bom, então o tubérculo. O tubérculo, então, mais uma vez, são formações sólidas da dermis que, como desorganizam essa capa, não são resolutivas e deixam uma esclerotrófia ou cicatriz. Então, você, quando tiver uma formação sólida da dermis, né, e que deixa cicatriz, isso vai ser um tubérculo, certo? Uma cicatriz é um tubérculo. Deixou cicatriz é tubérculo. Nódulo. O nódulo são indurações hipodérmicas, sólidas, palpáveis, só no seu começo,
e quando elas podem se reblandecer, e aí a gente chamar de gomas. Então, começa nódulo, ou seja, são indurações da hipodermis, palpáveis somente no começo, e quando elas se reblandecem, ou seja, quando elas voltam a ficar moles, a gente vai chamar de goma, certo? E a gente tem a goma sifilítica, que com certeza em algum momento. E a sífilis, faz que tipo de lesão? Nódulo que vira uma goma. Bom, vesícula. O que são as vesículas? As vesículas. Sim, sim, é assim mesmo. Eu vou dizer porque a gente pulou tumor. São lesões sobrelevadas, a vesícula são lesões sobrelevadas, circunscriptas na epidermis, de contenido líquido e que são menores a 5 milímetros e normalmente são multiloculares, né? Não, não. Que a gente vai ver justamente a diferença de vesícula e ampoxa. Então, as vesículas são lesões sobrelevadas pequenas, circunscritas na epidermis, de contenido líquido e menores a 5 milímetros e são multiloculares. Agora, a gente vai ver a ampoxa. A ampoxa, o que acontece? Então, elas são lesões sobrelevadas de grande tamanho, circunscritas na epidermis, de conteúdo seroso, claro, turvo, hemorrágico, e o mais importante é que elas são maiores de 5 milímetros e elas são uniloculares. Então, a gente já tem aqui algumas diferenças da ampoxa e vesícula, certo? A ampoxa, lembre que ela pode ser subtérmica, subcórnica ou inframalpighiana. Essas são as variações que eu tenho das ampoxas. Ele tem uma inflamação da pele, tem uma doença que dá muitas ampoxas na pele. Vou falar dela, vou falar dela. Pústula. Então, a pústula são cavidades circunscritas na pele, cujo conteúdo é pústula. Então, aqui desde o princípio o conteúdo é purulento, ou seja, que pode supurar e pode se infectar secundariamente a um impétigo, que é pustular, né? Então, aqui o mais comum a pústula é a osteofoliculite aguda. Escamas. Então, as escamas, a gente tem o acúmulo de células córneas que estão desprendidas da epidermis, aparecem como consequência de uma alteração de um processo de queratinização e podem ser secas ou grassas. É frequente em patologias como a psoríase, a dermatite seborreia e a ictiocitose. Essa aqui é uma patologia congênita, tá? Isso aqui, se vocês procurarem no livro do Langman, de embriologia, é aquela que a criança nasce com pele de escama de peixe. Já ouviram falar? Então, tipo assim, é uma deformação congênita muito feia, normalmente em alguns casos, dependendo do país, é isso. Nem mostra para a mãe, tá? Para a mãe não ficar com aversão de engravidar novamente. Não, não, não. Do livro. Eu já sei que vocês vão falar que a escama é secundária. Do livro é primária e agora eu vou mostrar para vocês todos. Sim, sim, e por isso, calma, por isso eu estou falando para vocês. Porque olha só, por isso que eu vou falar para vocês, o que acontece? Olha só, a escara, ela pode ser uma lesão primária se ela estiver acertada em tecido saudável, e ela pode ser patológica, por exemplo, se eu tenho a escara em tecido morto, de pressão. Aí, se eu tenho úlcera de pressão, tem escara, pronto. Então, é diferente. Ou seja, eu posso ter muito bem escara de um lado, ou seja, um tecido sano, e eu posso ter escara também como sendo uma lesão secundária, certo? Vamos lá. Então, dentro das lesões elementares secundárias, a gente tem a úlcera, a costra, a solução de continuidade, as escaras, de novo as escaras. Sim, calma. Não é o mesmo. Calma. Então, assim, deixa eu colocar uma coisa aqui bem clara. É que os meninos estavam falando ali da parte que eles viram que a escama está na secundária. E eu estou falando para vocês que no livro que a Cara mandou, e fazendo alusão ao que a gente tem de pele no Robbins, o Robbins coloca como primária. Assim, os tumores eu não coloquei, gente, porque assim, todo mundo sabe que a definição de tumor.
todo e qualquer aumento de volume é um tumor. Pronto, aí eu me reservei o direito de não colocar. As lesões secundárias, elementares secundárias, então a gente tem a úlcera, a costra, solução de continuidade, escara, fissura, atrofia, esclerose, liquenificação, cicatrizes e erosão. Vão ter a descrição de todas as lesões elementares secundárias? Não, porque eles pediram como objetivo a gente descrever as primárias, certo? As secundárias vai ser para nível especialista, que é coisa de especialidade. Mas algumas a gente tem que ter alguma noção, como é o caso da úlcera. Então, a úlcera é uma lesão deprimida na pele ou de membranas mucosas que tem um aspecto similar a um cráter. Então, isso é uma úlcera. Lesão deprimida na pele ou na membrana mucosa, que é similar a um cráter, certo? É cratera. Cráter é cratera. Como é que é o conceito? Lesão deprimida de pele ou de membranas mucosas, similar a um cráter. Ser similar a uma cratera. Bom, aí a gente viu a úlcera. Agora a gente vai ver a costra. Costra. Então, aqui a gente tem uma cobertura externa dura, que formada na superfície da úlcera, composta por pus seco, suero ou sangue. Tá? Então, isso aqui é bem comum. A gente vê costra o tempo todo. Inclusive, como tentativa de primeira e segunda intenção, a gente vê o tempo todo formação de costra. Certo? Pronto. Escaras. Então, as escaras são áreas onde eu tenho danos na pele e nos tecidos causados por uma pressão contínua, né, que vai acabar reduzindo o fluxo sanguíneo em áreas que sejam vulneráveis no corpo. E aí, esse cara a gente pode colocar grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, de acordo com o nível de afetação da capa que esteja sendo acometido, certo? Isso é muito comum em paciente que está ou acamado ou que está em cadeira de rodas, né? E é por isso que uma das funções do pessoal da enfermagem é ficar modificando o paciente de tempo em tempo. Fissura. A fissura na pele é um desgarro, um corte pequeno na pele, né? Também se conhece como Rágades. Nunca tinha ouvido falar disso aí, mas eu vi no livro, estava assim, então coloquei porque pode, descreva sobre o Rágades. E, pô, ferrou. Então, lembrando que isso aqui normalmente onde é que dói pra cacete, né? No ânus. No ânus, em qualquer. E também, ó. Sim, sim, no pé. Aquela de umidade. Essa de mucosa, ou seja, de fungo no pé assim é danado A mesmo. fissura do pinto também, aquela que quando dá aquela fissura. Sim, sim, não, tudo que seja uma área mais sensível, fissura é triste. E o problema da fissura anal, ou por exemplo, pode ter fissura vaginal também, Sim. fissura vaginal por trauma sexual, fissura anal por trauma sexual também, ou por outra coisa. Pelo parto. Parto, nossa senhora. A hemorroida. O parto é triste. Fissura. Cicatrizes. Então, as cicatrizes são tecido fibroso formado durante a curação de uma ferida, durante o processo de cura de uma ferida, denominado também como sinal. A cicatriz basicamente, eles vão falar que é um parte permanente que vai crescer sobre a ferida, né, sobre a herida, que ela pode ser atrófica, hipertrófica, queloide, aí tem vários tipos de cicatrizes, né? Que, inclusive, isso vai ser importante para a medicina interna. Sim. Que a Kraft gosta de ficar perguntando ali, qual é o tipo? Alterações epidérmicas. O que a gente tem que levar em consideração quando estiver falando de alterações epidérmicas? Então, a gente tem a hiperqueratose, a granulose, a granulocitose, a paraqueratose e a cantose. Agora tem um monte de conceito chatinho, tá? Que, assim, os professores gostam de ficar pedindo. Hiperqueratose, quando eu tenho engrossamento do extrato córneo, por aumento da creatina. Granulose, quando eu tenho aumento do espessor da granulosa. A granulocitose, quando eu tenho ausência da capa granulosa. Paraqueratose, quando eu tenho persistência de núcleos no extrato córneo. E a cantose, quando eu tenho engrossamento do extrato espinoso, né? Extrato de Malpighi. Estou colocando isso aqui porque a partir daqui a pouco a gente começa a falar das patologias. Eu vou falar que uma patologia tem granulose, uma patologia tem hiperqueratose. E aí vocês têm que voltar para essa página para poder se orientar do que a gente está falando.
Dentro das alterações, continuando das alterações mais importantes, então a gente tem disqueratose, que é a queratinização isolada das células da epidermis, acantólise, que eu tenho a perda da aderência celular, espongioses, que eu tenho as células escamosas separadas por um líquido intracelular, tumefação hidrópica, que é quando eu tenho edema nos queratinocitos, e vacuolização, quando eu tenho inflamação de vacuolas ou junto das células, tá? Então, essas aí são algumas das alterações epidérmicas de conceito histológico importante. Outros conceitos que a gente tem, o edema dérmico, que é quando a gente tem acumulação de líquido na dermis, característico da urticária e do angioedema. Lembra que o angioedema o pessoal vai ficar inchado e tudo mais, porque esse é o edema dérmico. Degeneração basófila de colágeno, quando eu tenho fragmentação basofílica do colágeno dérmico, típica de dano actínico crônico. O que é um dano actínico? Exposição solar. Sempre dano actínico, exposição solar. Elastoses, quando a gente tem acúmulo normal de fibras elásticas, que é comum no fotoenvelhecimento, e a fibrose, que eu tenho aumento de colágeno na dermis, o que é comum em cicatrizes hipertróficas e na esclerodérmia. Ceratose actínica é aquela lesão de pele que dá no velhinho, né? E não na boca. Essa Como é que que é é a essa do velhinho, que dá aquelas escaminhas? eu sei, sim. Acho que é alguma coisa senil actínica. Tem isso mesmo. Peraí. Alguém está mandando alguma coisa. Alterações, continuando, mucinosa, quando eu tenho depósito excessivo de mucina na dermis, como é o caso do mixedema, então o professor está lá, tu está falando, instalou mixedema, tem muita patologia que vai puxar para a pele. Vacuolização basal, quando eu tenho degeneração da membrana basal, comum no lúpus eritematoso sistêmico, infiltrados inflamatórios, eu vou observar várias células inflamatórias ou algum processo alérgico autoimune, e granulomas dérmicos, que aqui a gente vai ter aquela organização típica ou seja, das patologias que têm capacidade de formar granuloma, né? Como é o caso da tuberculose, por exemplo, da lepra, da enfermidade de Crohn. Quais são as alterações hipodérmicas mais importantes? Então, a gente tem a paniculites, a necrose graxa, a calcificação e a fibrose hipodérmica. Estou deixando os conceitos aí, só vocês darem uma olhadinha, que, assim, isso aqui é só conceito, né? A mesma coisa essa parte de lipodistrofia, edema hipodérmico, infiltrações celulares, porque eu quero dedicar mais tempo para a gente falar das patologias a partir de agora. Então, urticária. Começando com a urticária. Urticária é o resultado da liberação induzida por antígenos de substâncias vasodilatadoras por parte dos mastocitos. O fundamento é uma reação de hipersensibilidade tipo 1, que é desencadeada basicamente por quê? Pela união do antígeno com imunoglobulina unidas ao mastocito. Afeta principalmente a pele. Pergunta das provas anteriores. A professora quer saber mecanismo fisiopatológico e aonde afeta. Tá? Então, são as duas coisas que, tipo, doença de pele tem que saber o quê? Onde afeta e o mecanismo. Onde afeta, então, a urticária na pele, basicamente. O padrão, aí a gente vai falando do padrão que tem a urticária, placas edematosas, eritematosas pruriginosas, ou seja, são aquelas placas que o paciente vai ficar com uma vontade louca de ficar se coçando, e a apresentação é uma manifestação cutânea de processos alérgicos, né? Normalmente isso aqui é pródromo de um choque anafilático. Então essa é a apresentação de urticária. Eritema multiforme. Todas as patologias que eu estou falando aqui, tudo pode cair na prova, tá? Uhum. Você já sabe que, assim, pele eu acho que é um dos assuntos que tem que ler umas 50 vezes para ter certeza para colocar as coisas, porque é uma pergunta certa. Assim como é uma pergunta certa alguma coisa de hemolinfóide, assim como é uma pergunta certa cardiovascular ou pulmão, né, diabetes, ou seja, hipotireoidismo, a gente já mais ou menos comentou aqui as coisas que provavelmente vão acabar pedindo. Sexual feminino. Neoplásia do aparato reprodutor feminino, masculino, do testículo, do ovário. Isso aí, pão mais cada dia. Eritema multiforme. Então, o princípio é uma lesão no queratinocito, mediado por linfocito TCD8 positivo, né? Citotóxico na pele. É uma reação de hipersensibilidade, autolimitada, infrequente, ou seja, ela é desencadeada de acordo com algumas situações e afeta principalmente a pele, né? Aí a gente vê ali que, por exemplo, qual é a expressão do eritema multiforme? É a síndrome de Steve Johnson,
que ela afeta principalmente lábio, mucosa oral, né? Então, são as coisas. O que a gente tem? O padrão são afecções simétricas das extremidades, ou seja, tipo, você vai pegar num lugar, ou seja, pega a mão direita, mão esquerda, braço direito, braço esquerdo, né? São lesões extensas que vão acabar tendo, ou seja, como padrão, a pessoa ainda aparece com isso e ainda tem febre. Então, Steve Johnson, né? Lembrando então que Steve Johnson e eritema multiforme a gente tem que fazer o combo de associar essas duas coisas no mesmo lugar. Apresentação, ou seja, eu posso ter diversos tipos de lesão, pode ser incluído mácula, pápula, vesícula, ampoxa e lesões dianas. O mecanismo comparte outras coisas, né? Inclusive pode ser da doença do enxerto. A gente colocou fez um transplante no paciente, inclusive um halo enxerto. E aí a resposta pode ser, inclusive eu posso ter erupções por causa de fármaco. Tem fármacos também que pode dar Steve Johnson. Então, isso é uma coisa que a gente tem que colocar na balança, né? Lembrando que Steve Johnson é um transtorno agudo. Psoríase. O que a gente tem que lembrar da psoríase? Bom, a psoríase, primeiro que é um transtorno ainda não está de todo definido, tá? Então, possivelmente é de natureza imunitária. 15% das pessoas que estão afetadas têm artrites. O fundamento é uma dermatose inflamatória aguda, que parece que tem base imunitária. O padrão ele pode afetar qualquer articulação do corpo, pode ser simétrica ou assimétrica, e o padrão de apresentação é uma placa de color salmão roçado, né? A psoríase, assim, tem gente ali na faculdade que tem psoríase, estou tentando lembrar quem é, mas agora eu não vou expor ninguém. Não estou lembrando, mas também não vou expor. Mas tem, na faculdade, se a gente procurar um pouquinho, a gente acha. Muito comum. É comum. Apresentação, já falamos, então pode ser bem delimitado, coberto por escamas brancas prateadas, né? E é um transtorno crônico. Isso é que a gente tem que levar em consideração. Pênfigo. Essa que eu tava falando. Pênfigo. Pênfigoide, Pênfigo. bolhoso. Bolhoso. Esse aqui é o favorito, é o queridinho, tá? De algumas professoras, já sabem, assim, pênfigo, estudar pênfigo. Pode botar estrelinha aí, botar 3 estrelas, revisar, sabe que, assim, se tiver que perder alguma coisa, vai para pênfigo, tá? E o que a gente tem que levar em consideração? Então, a gente é um transtorno ampochoso, né? Que se dá lugar por causa de uma dissolução dos desmossomas. Lembra que os desmossomas é basicamente a proteína de união que vai fazer com que as células fiquem, que tem algum tipo como é que é quando adesão, exato, ancladas, elas ficam ancladas através do desmossoma, tá? Então, me fugiu essa palavra? Anclada. Anclaje porque é uma proteína que vai ficar anclada. Ela vai acabar sendo um ponto de fixação. Ela conecta. Ele é lateral, né? Uma proteína que conecta uma célula com a outra, lateralmente, não basalmente. Basalmente seria M-desmossoma. M-desmossoma. Basal M-desmossoma, lateral desmossoma. Então, o que acontece? Então, aqui a gente tem o que afeta principalmente pele e mucosas. Teve gente que perdeu um ponto na prova passada porque não escreveu que afetava principalmente pele e mucosas. Descreveu todo o transtorno e não colocou que afetava a pele e mucosas, tá? Padrão 40 a 70 anos, distribuição igual em ambos sexos. Atualmente é um transtorno benigno, em alguns casos, sem tratamento, podem ser mortais. A apresentação ele pode ser vulgar, vegetante, foliáceo e eritematoso. O pênfigo vulgar é responsável por mais de 80% dos casos. Então, o pênfigo aqui mais comum é o pênfigo vulgar, tá? Lembrando que a gente tem, como eu estava falando, né? A chave para poder entender esse transtorno é que o quê? Que a gente tem a desmogleína, né? Que é o componente principal da estrutura do desmossomos, é o que vai acabar sendo atacado. Imune. Uhum. Porque o fundamento do pênfigo é gerar autoanticorpos. Contra quem? Contra a desmogleína. Ou seja, ele está falando de desmossoma, mas a proteína estrutural do desmossoma é a desmogleína. Então tem que colocar lá que é um transtorno autoimunitário que vai ser dirigido a autoanticorpos contra a desmogleína. Impétigo.
Esse aqui é um transtorno infeccioso, quase sempre por culpa do Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. O fundamento são toxinas bacterianas, né? Incide de maneira específica sobre a desmogleina 1. Então, a proteína é responsável pela adesão, então as bactérias vão acabar produzindo uma resposta, ou seja, contra essa proteína. O padrão de apresentação é maculoeritematosa, que vai acabar tendo múltiplas pústulas pequenas, e a apresentação pode ser impético contagioso, estreptococo beta-hemolítico do grupo B ou estafilococcus aureus. Esses são os dois que podem acabar causando o impétigo. Transtornos pigmentários. O que a gente tem que levar em consideração? Então, a gente tem o vitiligo, a peca, o lêntigo, o nevo melanocítico, os nevos displásicos e o melanoma, certo? Então, esses são os transtornos pigmentários, ou seja, ou eu vou ter pouca pigmentação ou eu vou ter muita pigmentação, certo? Então, e normalmente, assim, essas são informações de patologias que vão ser, obviamente, sistêmicas, certo? Vitiligo. Então, estou colocando aí o Michael Jackson e alguém, porque todo mundo conhece que o Michael Jackson teve vitiligo, né? Então, tem uma predisposição genética, base multifatorial, fundamento é um componente imunitário, tem correlação psicossomática, afeta principalmente a pele, tem a destruição dos melanocitos. Lembra que os melanocitos vão fazer o pigmento da melanina, ou seja, inclusive isso é o que determina se a pessoa é da raça branca ou da raça negra, né? Então, isso é importante. Então, aqui, essas manchas brancas, elas não coçam, não são, ou seja, não perdem a sensibilidade, não descamam, não atrofam e não esclerosam. A apresentação, ou seja, pode ser uma progressiva ou pode ser um debut, simplesmente aparecer uma mancha qualquer, né? Frequentemente associada a estresse ou angústia. Conheço vários casos de pessoas que passaram por estresse emocional grande, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu alguém muito importante e disparou a aparecer qualquer tipo de doença que seja psicossomática, tá? Então, inclusive eu tenho o caso de uma amiga que disparou, a menina não tinha nada. A mãe morreu, uma semana, como é que é? MM, mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo. Apareceu mieloma múltiplo. Tu acredita? Uma semana depois que a mãe dela morreu. Passa embaixo. PECA ou efélide. Então, isso aqui é a PECA, são lesões pigmentárias, mais frequentes na infância, né? Pessoas de pele clara, é uma hiperpigmentação, maior quantidade de pigmento melanina dentro dos queratinocitos, afeta basicamente os queratinocitos basais. O padrão são manchas em cor de café com leite, e a gente já sabe que aqui contém melanossomas agregados. A apresentação geralmente é da color marrom. Basicamente, a gente vai ver isso bastante em pessoas que, inclusive, não é assim, é comum, poderia ser mais comum, mas você sabe que na Idade Medieval a Europa fez o favor de queimar a maior parte dos ruivos que existiam no planeta Terra, né? Mas se você vai ver uma pessoa de cabelo ruivo, com certeza vai ter essas pecas, certo? E a tendência é, cada vez que se expõe ao sol, vai ficando um pouquinho mais escuro. Por isso que essas pessoas têm que ter um cuidado bem elevado com a pele. Usar um fator de proteção bem alto. Lêntigo. Então, o lêntigo são lesões pigmentadas, que pode produzir em qualquer idade. O fundamento é a hiperplasia dos melanocitos, né? Ela é localizada, é benigna, afeta principalmente o melanocito. Então, tem uma hiperplasia melanocítica lineal, sem formar nidos. O padrão afeta mucosa e a pele, pele e mucosa. Ao contrário dos lunares, eles não vão escurecer com a exposição solar. Então, aqui a gente tem uma diferença. Lembrando que a gente estava falando, aquele que se escurece com a exposição solar, esse aqui não escurece, tá? A tendência dele é ficar sempre assim, marrom escuro. Então, a apresentação são máculas ou placas ovales, né? Nevo melanocítico, esse aqui é o lunar. Então, esse aqui são mutações ativadoras adquiridas, né? Aqui a gente tem uma via de transmissão de sinais, que é o RAS. É uma neoplásia benigna, então já dá em presença de uma neoplásia benigna, que normalmente progressa sem muitas modificações morfológicas no tempo.
Afeta principalmente porque tende a produzir mais melanina, vão se fazendo mais prominentes com a gravidez, porque ela tem sensibilidade hormonal. A cor é marrom oscuro, uniformemente pigmentada, é aquela que tem bordes bem redondeados, bem definidos, típico de tumor benigno. E a apresentação são máculas relativamente planas, atualmente são menores de 6 milímetros. Esse é o nevus melanocítico. A gente vai falar do nevo displásico. Os nevodisplásicos é o precursor de melanoma. Tá? Então, se a professora perguntar qual é a lesão precursora de melanoma, é o nevodisplasico. Então, quando eles são múltiplos, são marcador de risco para melanoma, é um transtorno autossômico dominante, afeta principalmente as células que estão substituindo na capa basal, né? E pode acabar produzindo uma hiperplasia lentigosa. O padrão, o centro é escuro e a periferia é plana e irregular. A apresentação, a gente vê máculas planas ligeiras, ou seja, ligeiramente elevadas, com uma superfície rugosa. Então, se a gente vê uma placa ligeiramente elevada, com superfície rugosa, que normalmente vão acabar superando 5 milímetros de diâmetro, cuidadito. Melanoma. Também alta probabilidade de ser perguntado sobre o melanoma, né, numa prova. A incidente, a gente sabe que são pessoas que estão expostas à radiação ultravioleta, é o mais mortal dos cânceres cutâneos, ele tem caráter metastásico. A nossa professora Carol, de Fisiopatologia, explicou uma vez que a gente encontrou um fígado totalmente enegrecido, ou seja, foi um melanoma que metastasizou para o fígado, certo? Então, essa é a característica básica, ou seja, ele é bem muito agressivo e por conta disso ele vai acabar invadindo outros órgãos e literalmente dando essa pigmentação escura. Origina a maioria na pele. Pode começar o melanoma na mucosa oral, na mucosa no genital, no esôfago, na meninges, na úvea, mas isso é pouco frequente. Então, por isso que é bom a gente sempre dar uma analisada. O paciente chega para fazer um exame, você quer fazer um exame no capricho, pede o paciente abrir a boca, bota a luz e dá uma olhada para saber se não tem, porque às vezes a lesão está ali escondidinha e a gente tem que prestar atenção nisso. Padrão, núcleos agrandados, contornos irregulares, núcleos rojos e prominentes. Apresentação, variação de cor, pode ser negro, pode ser marrom, pode ser rojo, pode ser azul escuro. Ou seja, isso aqui é outra coisa que tira aquele mito da gente só ficar prestando atenção nas coisas que são mais enegrecidas, né? Mais escuras. Nem sempre. Eu tenho azul escuro, tenho vermelho e ainda tem que abrir o olho. Quais são os sinais de alarma que a gente tem que estar ligado 100%? Talvez é uma das coisas, uma das consignas da prova. Os sinais de alarma é assimetria, bordes irregulares, cor, ou seja, muito variada, diâmetro, a gente já falou diâmetro, quanto maior, pior o prognóstico, e a evolução do tempo, se essa lesão ela se modifica com o tempo. Então, são coisas que a gente tem que analisar sim ou sim na hora de pensar num melanoma. É rápido. Tumor de pele. Então, a gente tem os tumores benignos e os malignos. Percebam, a gente tem dos benignos queratose seborreica, acantoses nigricans e poliposes fibroepitelial e o quisto sebáceo. É a queratose seborreica que era idoso. Isso, queratose seborreica. E aí a gente tem o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, né, dos malignos. Lembrando que, então, olha só, o melanoma, ele vai depois do carcinoma espinocelular. Eu nem coloquei aqui, mas a gente sabe que ele é o terceiro, né? Ou seja, em ordem. Mais frequente. Então, carcinoma basocelular, espinocelular. Não, o mais frequente é o basocelular. O basocelular é o mais frequente. Ele é o mais agressivo. O mais agressivo é o melanoma. O mais frequente é o basocelular. Tá? O bacelar é mais frequente, ou seja, vamos lá, em ordem, o basocelular é mais frequente, mas o melanoma é mais agressivo, tá? Oi, os tumores da pele benignos, eu tenho aqui queratose seborreica, queratoacantoma, tem isso também? Queratacantoma. É algum desses aí, não? Né? Assim, Diferente? na verdade, química. Queratose não tem problema, não tem problema. Assim, eu coloquei os que a professora deu mais ênfase, ou seja, na aula.
Então, porque assim, tem para dar e vender, tem coisa pra cacete. Tem coisa assim, é coisa pra ficar maluco. Eu fui tirando assim. Não, é coisa pra ficar maluco. Então, tipo assim, eu resolvi pegar essas aqui, porque, tipo assim, se perguntava, tipo assim, me dá 2 exemplos de tumor benigno de pele. Tenho. Dá 2 exemplos de tumor maligno. Tenho. Me dá um exemplo de tumor. Pronto, é isso. Porque é assim, não vão pensando que a pessoa não me dá característica isso. Não, é assim. Qual é o tumor mais frequente? Qual é o tumor mais agressivo? Qual é o tumor maligno mais frequente? Qual é o tumor maligno mais agressivo? É isso. Qual é o tumor benigno que tu conhece? Ah, conheço esse aqui. Tá bem, fechou, acabou. É assim. Não tem que inventar muito. Bom, a queratose seborreica. Então, ela é uma neoplásia, são exofíticas, ou seja, elas têm um aspecto vegetante, fundamenta hiperqueratoses, afeta principalmente as células basiloides e queratinocitos, né? Pode ter uma pigmentação melânica variável, e o padrão são placas redondas, planas e que têm forma de moeda, né? Podem variar de milímetros a centímetros. A apresentação é uniforme, parda, clara a escura, né? Pode ser de qualquer um dos jeitinhos que a gente está vendo. Acantoses nígricas é um sinal cutâneo importante, né? É um indicativo de transtorno benigno e maligno. O fundamento, a gente sabe que é uma pele engrossada e hiperpigmentada. Eles vão falar aterciopelada, né? Afeta principalmente a epiderme e a papila dérmica, ou seja, isso é bem importante. O padrão aparece em zonas de flexuras, axilas, plegue cutâneo do pescoço, região inguinal e anogenital. 80% dos transtornos são benignos e estão associados a algum distúrbio metabólico, e 20% são transtornos malignos sugestivos de adenoma digestivo. Então, eu tenho que pensar, a pessoa está aparecendo com a acantose nígrica, será que é um transtorno metabólico, ou é um transtorno, um adenoma do tracto gastrointestinal? Fico na dúvida. Aí o que eu tenho que fazer? Aí baseado nisso, estudar. Aí eu vou fazer o diagnóstico diferencial. Mas você vê que tem um monte de coisinha aqui que pode ser perguntada. Vem cá, aí o que tu pensa? 80% das vezes, distúrbio metabólico. 20% das vezes, eu tenho que pensar em um adenoma. Porque numa anamnese simples, você olha o pescoço do paciente. No exame físico. Tu pegou o exame físico ali, tu vai ficar... Não, e outra coisa, não precisa nem gastar muito tempo investigando, porque se, por exemplo, você está avaliando o paciente, você está sentindo olor maçana no paciente, e ele aparece com a acantose, você já vai para o diabetes. Não, aí tá, mas assim... Vai tá na cara. Mas mesmo assim, por exemplo, se eu colocar... Por exemplo, beleza, eu concordo com você. A minha tendência é pensar em diabetes. Porém, eu sei que 20% dos casos pode ser uma manifestação de adenoma. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descartar. Porque na hora que tu for colocar lá em diagnóstico diferencial, que diagnóstico diferencial tu vai botar? Com acantose nigricans. Aí tu tem que dizer, olha, isso aqui é um distúrbio metabólico e pode considerar. Aí quando tu coloca que pode ser considerado adenoma do tracto digestivo, tem que fazer alguma coisa para tirar o teu da reta. Digo, olha, eu procurei, não achei, era isso mesmo. Aí endoscopia digestiva. Pronto, fechou. Entendeu? Assim, a gente tá procedendo para deixar o nosso rabo limpo, né? Porque depois para vir alguém ali para botar processinho, 2 palitos. Carcinoma bacelar, então as pessoas que têm exposição solar, esse aqui é o mais frequente em todo o mundo, em todo o planeta Terra, é o baço celular. Ele é invasivo, a tendência dele medir mais de 0,5, ou seja, invadem a zona, produz desfigurações. As células basais da epidérmica se associam a mutações que vão por uma via específica, padrão é lento e poucas vezes vão metastizar. A apresentação, então, a gente tem pápulas perladas com telangiectasias, né? Alguns tumores podem ter melanina ou aparecer como névoas. Então, eles podem aparecer com melanina ou aparecer como névoas. Por isso que a gente, toda vez que a gente vê um névoas, biopsiar e saber o que é, certo? Então, aqui a gente consegue ver no detalhe aqui, qual é a capa que está afetada. Então, percebe que o carcinoma espinocelular, ele acomete a epidermis. O carcinoma bacelular, ele vai um pouquinho mais além, ele chega a acometer a dermis, e a epidermis e a dermis, e o melanoma, ele é mais profundo, certo? Então, essas são coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer qualquer tipo de avaliação. Carcinoma espinocelular, então, ele é o segundo mais frequente em todo o mundo, carcinoma espinocelular. Ele é invasivo,
Normalmente, se ele metastizar, ele vai metastizar para gânglios regionais. Ele é originado da capa espinosa, né? A causa mais importante é o dano no ADN produzido por radiação ultravioleta. O padrão são placas bem diferenciadas, rojas e descamativas. Tem mais incidência nos homens do que nas mulheres, e eu posso ter vários graus de diferenciação, né? A gente procura aquelas características nucleares para saber se tem atipia, se tem pleomorfismo, se tem mitose intensa, se ele está hipercromático, tudo isso para a gente poder colocar ele no seu devido grau, no grau mais correto. E aqui a gente tem o Clark's Level, né? Ou seja, como é que a gente vai colocar o estadiamento de melanoma, né? Vejam bem, a gente pode, se a gente diz que ele está confinado na epidermis, a gente fala que tem um melanoma in situ. Se a gente tem uma invasão na papila dérmica, a gente está nível 2, estadiamento 2. Se eu tenho uma invasão que chega na junção da papila com a dermis reticular, eu já sei que está nível 3, grau 3. Se está chegando, ou seja, se invadiu na dermis reticular, já chegou na dermis reticular, nível 4. E se passou, ou seja, se invadiu, chegou no tecido gorduroso, chegou na graxa, ou seja, na hipodermis, já sei que é grau 5. Esse é o grau para determinar o estadiamento dos tumores malignos, nesse caso do melanoma, certo? Deu. Breslow, né? Tem o Breslow também.